Olá, benditos e benditas, que bom que você separou do seu tempo para estar aqui com a gente nesse sábado à tarde em mais um Pega a Lição, o segundo episódio da segunda temporada de 2023. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Que alegria ter você aqui conosco para estudar essa lição tão poderosa que está sendo essa lição sobre as mensagens proféticas. Isso mesmo, uma lição extraordinária para os nossos dias. E essa semana é uma semana muito especial porque é a Semana Santa. E essa semana nós vamos ter cultos nas nossas igrejas. Então você procura a sua igreja, procura seu pastor e participa desse movimento tão lindo que é o movimento da Semana Santa, que tem impactado muitas vidas por onde tem passado. Você já sabe, todas as semanas eu estou acompanhado de pessoas super especiais e hoje estou recebendo aqui mais uma vez pastor João Batista, líder do Distrito Central de Rio Claro. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Gabriel, um prazer estar aqui, uma alegria muito grande compartilhar com você mais uma lição, né, sobre o Apocalipse. Que mensagem especial para todos nós. Obrigado, pastor. Obrigado pela sua presença aqui, pastor. O Distrito Rio Claro Central é um distrito muito querido, um distrito abençoado, né? Sim, e você falou sobre a Semana Santa. Cada igreja está tendo reuniões especiais ali, com temas especiais do sacrifício de Cristo. E é importante não ir sozinho. Seria muito importante você levar alguém com você nestas reuniões, porque pode ser o momento especial dessa pessoa tomar a decisão ao lado de Jesus Cristo. Muito boa sua dica, pastor, porque essas reuniões são reuniões que alcançam muitas pessoas, não é isso? Sim. Os pequenos grupos, normalmente na casa dos irmãos, nós recebemos ali interessados, amigos, e muitas pessoas conhecem o Evangelho através do trabalho da Semana Santa, não é assim, pastor? Sim, verdade. Quando na igreja a gente faz uma enquete, né? Como você conheceu a verdade? Muitas pessoas levantam a mão dizendo, foi numa Semana Santa. Olha só que bacana, então não deixa de participar, você que está em casa. Pastor, obrigado pela sua presença aqui em mais um episódio. A gente também está recebendo hoje aqui nosso querido amigo Bruno, que além de social media, pastor, também é um estudante de teologia, não é isso, Bruno? Sim, para honra e glória de Deus, comecei esse ano aí os estudos em teologia. Era um sonho de infância, né, que agora está se tornando realidade. E muito obrigado mais uma vez pelo convite nesse novo episódio. Estudar essa lição assim, está sendo fantástico, nós aprendermos mais sobre o Apocalipse, sobre as mensagens e sobre esse tempo do fim que está próximo, né? Bacana, Bruno. Muita gente não sabe, pastor, mas eu tive a oportunidade, o Bruno é meu amigo, mas eu tive a oportunidade de ser pastor do Bruno. Agora ele é meu amigo, trabalha comigo na equipe jovem, daqui a pouco ele vai ser meu colega de ministério. Olha que bênção. Glória, né? A Deus por isso, né? É muito gostoso acompanhar o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Que Deus continue te abençoando, Bruno. Amém, obrigado. Que bênção, maravilha. Então você já sabe, a gente veio aqui para estudar a lição, mas antes deixa eu te dar um toque. Danielzão, que está aqui com a gente nas câmeras, mas também o nosso editor já vai colocar aqui embaixo para a gente as redes sociais do Jovens APAC. Isso mesmo, Jovens APAC, @Jovens APAC, segue, compartilha, curte, e @Gabriel Gemanuel, segue, compartilha, curte também os nossos conteúdos e os nossos materiais para você que é jovem, que acompanha a gente. E antes de iniciar a lição, por favor, pastor João, conduz a gente numa oração. Com certeza. Senhor, nós iremos estudar a Tua Palavra neste momento. E de acordo com a Sua instrução, sempre que abrirmos a Tua Palavra, precisamos da direção do Teu Santo Espírito. Então que Ele nos instrua nestes momentos especiais. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, pastor João, pela oração. Meninos, lição da segunda semana, missão muito interessante. Gostei da chargezinha aqui no começo. O que vocês acharam interessante? A gente estava discutindo aqui antes da gravação, né? Interessante a chargezinha, né? É interessante porque a chargezinha ela traz assim, Jesus, né, escrevendo uma carta para a igreja, e a frase é a seguinte: poderia ser eu e você, mas você não colabora. E ali a plantação de trigo, ou seja, eu poderia ser o trigo, mas por alguma circunstância eu escolhi deixar de ser o trigo e me tornar ali o joio, né? Então ali, essa chargezinha é até um pouco triste, né? Porque a gente leva assim na brincadeira, mas é uma carta triste, né? Deus falou assim, ó, poderia ser eu e você, mas infelizmente você não colabora. Eu já te dei tudo, dei a minha vida, mas você não colabora. Sabe uma outra visão também, Bruno, que eu tive aqui dessa figurinha? Sim, é como se aquele agricultor ali fosse o pastor, um líder espiritual da igreja, né? E aí a plantação fosse a igreja. E de repente a pessoa está trabalhando sozinho, sem Jesus. E Jesus está dizendo, poxa, se você deixasse, eu te ajudaria, você teria mais sucesso, né? Outra visão. E até ouvi uma pesquisa, aliás, alguém
comentou em um livro, eu não me lembro onde li, mas dizia assim, ó, que na época dos apóstolos, 95% das atividades eram realizadas pelo Espírito Santo e apenas 5% pelo ser humano. Nos nossos dias, infelizmente, nós fazemos 95% e deixamos apenas 5% para o Espírito Santo. Se nós tivéssemos mais confiança e mais ajuda do Espírito Santo, teríamos melhores resultados na pregação do Evangelho. É verdade, pastor, muito bem colocado aí. Precisamos da ajuda do Espírito para desenvolver a obra, né? Sem o Espírito, se não tivesse o Espírito na igreja primitiva, como seria? Eu até digo que nós precisaríamos ajudar o Espírito Santo, né? Porque a obra seria dele e nós o ajudaríamos. Meninos, charge interessante, não é isso? Ela traz aqui muitas visões, muitas interpretações diferentes, não é isso? Mas o fato é que a lição tem um título muito interessante, Mensagem Predestinada. E eu queria começar perguntando o seguinte, meninos, predestinação. Existe predestinação? Posso predestinar alguma coisa? Como é que funciona isso aí? E aí, o que vocês me dizem? Olha, é interessante esse assunto da predestinação, porque na Bíblia Sagrada nós encontramos que Deus nos predestinou a todos para a salvação. Olha só que bacana. Só que quando Ele predestinou, Ele não diz que todos serão salvos. Todos estão predestinados. Todos os que aceitarem serão salvos. Então, quando Deus diz que algo vai acontecer, algo acontece. Interessante nessa questão da predestinação, que Deus ele não predestina pessoas para perdição ou salvação. Ele quer que todos se salvem, né? Na questão de eventos, há coisas que Deus determinou que vai acontecer e acontecem, né? Por exemplo, o dilúvio. Ele disse que viria o dilúvio, as pessoas não acreditaram, mas o dilúvio veio. Aconteceu. Aconteceu. Ele disse que Jesus nasceria em Belém de uma virgem, uma coisa impossível. Aconteceu. Ele disse que vai voltar. E Jesus vai voltar. Muitas pessoas acham que é impossível, mas vai voltar. Vai voltar, exatamente. Agora, essa mensagem predestinada, que a lição está dizendo, aí é algo especial, é algo que vai acontecer realmente. Que vai acontecer, que não depende da gente, né? Vai acontecer de um jeito ou de outro. Vai acontecer. Se nós não falarmos, as pedras falarão. As pedras clamarão, exatamente, pastor, muito bem colocado. Qual a sua impressão com relação a isso, Bruno? É importante, interessante a gente falar um pouco sobre predestinação, né? Mensagem predestinada. Porque nós, infelizmente, né, a humanidade hoje em dia tem muita dificuldade em entender o que é predestinação. Porque quando fala predestinação, você acha que é o quê? Não, isso aconteceu porque tinha que acontecer. O carro bateu porque tinha que bater e a gente é apenas um joguete. Mas quando se fala de mensagem predestinada, não tem nada a ver com isso. Significa que algo foi anunciado e que vai acontecer. Agora, o caminho que você vai levar para chegar até esse momento, aí depende de você, mas o evento vai acontecer. Agora, o caminho não é as coisas que acontecem, não, porque Deus quis assim, você tropeçou, não é assim a predestinação, que ela acontece dessa forma. Então, a mensagem predestinada é algo muito interessante, porque ela já foi dada e ela vai acontecer. E é interessante que a maneira como nós vivemos aqui nessa terra, as escolhas que nós tomamos aqui nessa terra, vão determinar como que nós vamos reagir no momento em que chegar o fim. Muito boa a sua colocação, Bruno. E meninos, se a gente está falando tanto da mensagem predestinada, eu vou ler o texto de Apocalipse 14, 6, pastor, que é um texto muito bonito. Vou ler aqui para você que está em casa, acompanha com a gente na sua Bíblia aí, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo. Versículo 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Pastor, essa é uma das primeiras mensagens angélicas, não é isso? São 3 bem poderosas, mas essa é a primeira, né? E o que é esse evangelho eterno aí, já de cara? Note que a mensagem dos 3 anjos, né, que você leu a mensagem do primeiro anjo, a mensagem dos 3 anjos é um apelo final de Deus para que as pessoas aceitem a salvação. Por isso que diz o evangelho eterno. O evangelho eterno é a salvação eterna. É que todo aquele que crê em Jesus Cristo não perece, mas recebe a vida eterna dele. Então,
né? É esse evangelho que deve ser pregado agora nos últimos dias e que deve alcançar o meu coração e o seu coração, o coração de cada um que está ouvindo essa mensagem. Que bacana, pastor. E é interessante que esse evangelho agora, eu queria só me ater ao evangelho agora, porque nos últimos dias o inimigo ele tem trabalhado contra o evangelho. E o evangelho, como o senhor falou, prega a salvação. Cristo é a salvação para todos. Só que Cristo estende uma salvação, predestinou todos a salvação, tem a graça sobre todos. Isso é um ponto importante. Mas agora eu queria só entrar um pouquinho num outro pedacinho desse tema, que é o seguinte: o evangelho te salva, te alcança pela graça, mas eu posso continuar do mesmo jeito, da mesma maneira? O evangelho transforma, né? Ele pega a pessoa ali que estava numa condição miserável, coloca a pessoa numa situação agora de não miserável mais, então a pessoa deve viver agora uma vida de acordo com aquilo para o qual ela foi resgatada. Não, eu estou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser, viver na lama que eu quiser, me sujar da maneira... Não, você está salvo, você está colocado agora num lugar especial, que seria ao lado de Jesus Cristo. Muito bem colocado, pessoal. A graça te alcança, te resgata, te limpa, agora você começa uma caminhada com Cristo, não é isso? E Brunão, essa caminhada é uma caminhada fácil? Não, não é nada fácil. É porque, infelizmente, a gente tem essa ideia errada de... ok, eu me encontrei com Jesus, aceitei Jesus e Ele me aceita da forma que eu estou, certo? Só que agora eu te pergunto, quantas vezes as pessoas que entraram em contato com Jesus aqui na Terra voltaram da mesma forma que elas chegaram? Nenhuma. Todas transformaram. Então isso significa o quê? Que Jesus te aceita como está. Só que a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você é transformado. Você muda de vida, você muda de hábito, você muda de atitudes, você se transforma, porque a graça de Jesus faz isso. E aí quando você sofre essa transformação, você começa nessa caminhada com Cristo. Ela não vai ser fácil. Vai ter momentos em que você vai pensar em desistir. Só que Deus, em nenhum momento, Ele promete para você uma vida tranquila aqui na Terra. Ele promete que no meio do vale da sombra da morte, Ele nunca vai te deixar. Ele sempre vai estar com você. Ele não promete nenhuma outra coisa. Emprego dos sonhos, carro do ano, riquezas, bens materiais aqui na terra. Não, Jesus não promete nada disso. O que Ele te promete é a vida eterna. E para que você possa alcançar aquilo que Ele te prometeu, você tem que caminhar com Ele, aqui na terra, todos os dias, e assim sucessivamente até a sua volta. E é interessante, Bruno, que conforme você estava dizendo, eu estava me lembrando de alguns episódios da Bíblia mesmo, né, de pessoas que encontraram-se com Cristo. Por exemplo, o jovem rico, quando ele chegou, e ele era uma pessoa muito boa, e ele disse para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Ele desejava a vida eterna, né? E aí Jesus disse: olha, tem uma coisa te prendendo, vai, vende o que você tem e reparte com os pobres, né? E aí vem e segue-me. Mas ele estava tão apegado a essas coisas, que mesmo sendo um rapaz religioso, espiritual, que guardava os mandamentos, mas ele estava apegado às coisas dessa terra. E ele não se dispôs a deixar essas coisas que o amarravam nessa terra. Num outro encontro que Jesus teve, foi com o Zaqueu. Zaqueu também era um homem rico. E sem Jesus falar nada, Zaqueu chegou: Senhor, olha, eu estou aqui sentindo algo. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E aí Jesus diz assim: olha, hoje chegou a salvação aqui nesta casa. É interessante que para o jovem rico, Jesus pediu para ele vender tudo. Zaqueu prometeu dar metade, e aí Jesus, né, já disse: olha, ele está salvo. Bem, tanto um quanto o outro mostram que quando nós encontramos com Jesus, nós precisamos deixar algumas coisas que nos amarram aqui nesta terra, que fazem-nos ser apegados aqui, né? E por isso o apóstolo João escreve: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? É Deus em primeiro lugar. Muito bem colocado, pastor. Então, quando Deus chega, quando Deus realmente habita todo o coração, Ele se torna o primeiro, e a gente até perde o amor pelas coisas da terra, porque de fato Deus nos preenche. É assim que funciona? E é interessante isso que você está dizendo pelo seguinte: Apocalipse capítulo 14, a mensagem que foi lida, né, os 3 anjos, quando ele chama para a salvação, ele está apresentando algo melhor, algo maior, algo mais importante do que qualquer outra coisa que nós tenhamos aqui nesta terra. Sim. Então o evangelho eterno, a salvação eterna. Salvação eterna. E realmente o evangelho, por ele ser eterno, ele se torna muito superior a qualquer coisa que a gente possa ter na terra. Porque no final das contas, já dizia meu falecido avô: nessa terra tudo passa,
e todos passam. Não existe nada aqui que seja eterno, exceto a salvação em Cristo Jesus, né? E é curioso agora que o próprio Apocalipse, ele traz um texto curioso aqui, pegando o que vocês falaram, de que quando Deus nos alcança, nós somos salvos, começamos a viver uma vida de santificação, uma vida de graça, né? Eu vivo pela graça de Cristo, sou transformado, deixo de ser miserável para me tornar agora um cristão, um cidadão do céu, como eu gosto de dizer por aí nas redes. Mas agora tem um ponto curioso, muitas pessoas dizem por aí que eu sou aceito pela graça e eu posso viver de qualquer maneira. Outro dia alguém me escreveu nas redes assim, pastor, eu costumo gravar algumas perguntas dos jovens nas redes, né? E alguém perguntou, pastor, é pecado fazer assim assado? E eu respondi lá o que era, conforme a Bíblia, e alguém escreveu embaixo assim, não existe pecado, existe graça, e ela somente nos basta. Eu falei, a graça nos basta, mas dizer que o pecado não existe é uma mentira. É interessante que todas as vezes que a Bíblia fala sobre salvação, se você ver lá em Mateus 24, quando Jesus Cristo volta, no Apocalipse, capítulo 22 especialmente, quando Jesus volta, há um julgamento. Nós todos realmente somos salvos e justificados pela graça, mas nós somos julgados pelas obras. Leia Mateus 24, as parábolas que tem ali. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Né? Então, quer dizer, no momento da salvação, no momento ali do juízo, nós somos julgados pelas obras, pelo que fizemos ou deixamos de fazer. E é curioso, pastor, se o senhor está colocando, eu vou ler um versículo que eu acho que encaixa com isso. Apocalipse 22, 11, que vai chegar um momento que Deus vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui. Danielzão, coloca na tela para a galera que está em casa aí para a gente aí, Apocalipse 22, 11, que fala assim, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Encaixa perfeitamente com o que o senhor acabou de falar, pastor. Então, de fato, existem obras que são obras do céu e obras da carne. Não é isso? Note que não são as obras que me salvam. Sim. Mas sem elas também, não há salvação. Né? Se eu volto lá em agora Mateus capítulo 25, quando o rei, ele coloca à sua direita, as ovelhas, à sua esquerda os cabritos, e ele diz assim, olha, vinde, benditos meu Pai, por ser por herança que você está preparado desde a fundação do mundo. Eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso e fostes ver-me. E assim ele vai seguindo, né? Sim. Obras boas. Para os que estão à sua esquerda, diz assim, apartai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Ou seja, coisas que deixaram de fazer, os colocaram do lado da perdição. Sim. Então, a graça de Cristo realmente nos justifica e nos salva. Mas nós precisamos viver a graça de Cristo, viver a vida que Cristo nos coloca, então, como salvos. Muito bem colocado, pastor. E é interessante que nós temos que aceitar a graça, temos que aceitar a Jesus, mas de acordo com esse verso aqui que o pastor leu, vai ter um momento que isso vai chegar ao fim. E aí Jesus vai falar assim, ó, continue o injusto fazendo injustiça, o justo fazendo justiça, porque vai chegar um momento que isso vai acabar. E a forma como a gente vive hoje vai decidir como a gente vai viver futuramente. Aqui no Eventos Finais de Ellen White diz assim, a obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Então, tudo que a gente faz hoje aqui na Terra está determinando o nosso destino. Então, nós temos que aceitar essa graça porque ela ainda está disponível para nós. Mas vai ter uma hora que vai chegar ao fim. E quando isso chegar ao fim, aí você vai ser do lado de Jesus ou não. Entendeu? Então, está chegando ao fim esse tempo e essas mensagens, né, angélicas são mensagens urgentes. Não são aquelas mensagens que você vai, entrega ali daqui a pouco. Não, são mensagens urgentes. O anjo vem com muita pressa, anunciando com força, desesperado. Olha, está chegando o tempo do fim. Vamos pregar, vamos anunciar, porque está acabando o tempo e ele sabe disso. E é curioso isso que vocês estão falando, porque assim, tem muita gente por aí que fala da volta de Jesus e fala assim, Jesus vem para salvar, Jesus vem para salvar. E isso me causa uma certa estranheza, porque para salvar Cristo veio quando morreu na cruz. Agora ele vem para resgatar aqueles que já estão salvos. Então a salvação não é no dia que Cristo vem. No dia que ele vem é como a gente leu aqui no texto, que é o galardão, segundo as suas
obras. O que significa que nesse dia, quem fez o que era o santo que está se santificando, o justo que está praticando a justiça, vinde benditos, como o senhor citou, né, pastor? Agora, quem não está, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Inclusive, né, na continuação das mensagens, que são as 3 mensagens Sim. angélicas, né, há um chamado para a guarda dos mandamentos. Curioso isso, né? Porque Sim. o pessoal bate tanto nos mandamentos, né? Sim. Curioso. Então, primeiro ele fala sobre o evangelho eterno, depois a mensagem diz para levantar novamente a guarda dos mandamentos. Sim. Inclusive, né, o centro da mensagem ali é a volta de Jesus. É preparar o povo para o último momento para Jesus voltar. Exato. E aí, falando sobre o retorno de Jesus Cristo, né, quando ele veio a primeira vez, né, ele, mesmo sendo Deus, não tomou para si o ser igual a Deus, mas assumiu a forma humana, nasceu como um bebê de uma mulher, né, cresceu e se desenvolveu, e ele usava um título que é impressionante, é bom a gente meditar nisso. Ele usava o título de Filho do Homem. Ele gostava de se intitular Filho do Homem. É curioso, ele citou isso várias vezes, né? Ele se intitulava, 82 vezes no Evangelho aparece ele dizendo é o Filho do Homem. Filho do Homem, Filho do Homem. E é interessante isso, pastor Gabriel, porque ele quer se identificar conosco. Sim. Né? Ele quer se identificar conosco. Ele viveu de tal forma para nós vermos como viver. Nós não podemos ser iguais a Jesus Cristo, mas nós devemos ser discípulos dele, então seguidores dele, mais parecidos com ele. Aliás, nós carregamos o nome de cristãos. Cristãos são seguidores de Cristo. Exatamente, pastor. Né? E assim, pastor, uma coisa que me tortura a mente é ver como que o cristianismo do século XXI deturpou essa consciência de que ser cristão é ser um seguidor de Cristo que busca ser semelhante a Jesus. Você não vai ser igual, como você falou, nós não temos as habilidades de ser iguais a Cristo, mas nós vamos nos espelhar em Cristo e buscar seguir o relacionamento que ele tinha com Deus, a dependência que ele tinha com Deus e todo o processo que ele ensinou. Hoje, nos dias atuais, não, eu sou cristão, não tenho que mudar quem eu sou, eu não tenho que mudar os meus hábitos, eu não tenho que mudar os meus vícios, eu não tenho que deixar os meus pecados, eu não tenho que fazer nada. Deus tem que fazer tudo por mim, tem que me aceitar do jeito que eu sou, tem que aceitar, tem que me dar as vitórias que eu quero. Só que agora tem um detalhe: cristianismo é negar a você mesmo, tomar a cruz, seguir a Cristo e ser modificado todos os dias. Eu digo para os jovens que têm síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Só que cristianismo não tem isso. Cristianismo, se fosse resumido em uma palavra, seria mudança ou restauração. Que é pegar ali todo quebrado e vem sendo restaurado. E como o senhor falou, vai sendo modificado, modificado, modificado. Obviamente não vou ser igual a Cristo, mas vou me assemelhando a Ele. E eu gosto do que Paulo fala, né? Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, imagina que lindo, quando eu vejo na Bíblia, por exemplo, o exemplo de Moisés. Moisés desce do monte e as pessoas olham para Moisés e falam assim: cara, o teu rosto está com muita luz, você estava na presença de Deus. Hoje talvez a gente não consiga ficar assim com essa luz no rosto, mas através das suas ações, as pessoas podem ver Cristo através de você, né? E isso é curioso, porque hoje o cristianismo de hoje não tem levado as pessoas a esse relacionamento, essa dependência, essa transformação. Sim, Né? e ele não tem levado porque na lição do trimestre passado você disse uma coisa muito interessante, que nós vivemos num cristianismo onde as pessoas querem ter uma experiência sensitiva com Deus, né? Eles não querem, além de não querer mudar, né, se transformar e ser semelhante a Cristo, querem apenas experimentar Deus num culto legal, num louvor bom, assim, pronto, eu já senti Deus ali, senti o toque dele, já está bom. Não, Jesus aqui na terra, ele orava, ele jejuava, ele conversava com o Pai, ele estava em constante contato com o Pai. Então, por que Jesus, que é o próprio Deus, ele sentia essa necessidade de estar perto do Pai, por que nós, míseros pecadores, não vamos fazer o mesmo? Porque se nós somos cristãos, se nós carregamos essa bandeira de sermos cristãos, nós significa o quê? Que nós estamos e queremos ser semelhante a Cristo. Só que ser semelhante a Cristo não é somente chorar ali quando o louvor vem, sentir aquele arrepio. Não, é você buscar uma transformação diária. E essa transformação diária não vai acontecer somente no culto.
essa transformação diária vai acontecer todos os dias ali na sua casa, no seu devocional com Deus. Muito bem colocado, Bruno. Não dá para resumir cristianismo em uma hora de culto, né, pastor? Sim. Não dá para resumir cristianismo em uma hora de culto, né? Sim. Gostaria de completar essa questão do Filho do Homem. Sim, por favor, pastor. Porque o mesmo Jesus, né, que veio e nasceu aqui e se assemelhou a nós, né, porque nós estamos falando de sermos parecidos com Jesus Cristo, né? Sim. Mas ele, sendo Deus, ele se tornou parecido com o ser humano. Ele assumiu. Isso é incrível, né, pastor? Até para compreender é difícil. Porque nós, para nos parecermos com Jesus, nós precisamos subir o nível. Sim. Agora, ele era Deus e ele precisou descer o nível. Exatamente. Né, assumir a forma de um ser humano. Sim. Mas ele se identificou tanto conosco que ele conserva, né, a sua humanidade, mesmo sendo Deus, ele conserva a sua humanidade e ele voltará a esta terra, aí, de acordo com as mensagens do Apocalipse, ele voltará a esta terra como filho do homem. Sim. Como filho do homem, ou seja, parecido conosco. Ele virá então para nos buscar e ele virá dessa maneira. E de acordo com, né, as mensagens, nesse dia haverá o dia do juízo. Ele vai separar, né, aqueles que aceitaram a salvação daqueles que não aceitaram. E pastor, esse ponto é muito gostoso do juízo, porque tem pessoas que acham que, não vai haver o julgamento, não vai haver. De fato, a Bíblia prevê uma cena de julgamento, não é isso? Sim, inclusive a lição, né, ao estudar a lição na semana, há um texto que diz assim, olha, o julgamento revela a todo o universo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram todo o possível para salvar a humanidade, todos os seres humanos. Esse julgamento prova, diante das falsas acusações de Satanás, que não apenas os salvos, mas o próprio caráter de Deus é inocente. Uau! Vindica todo o caráter de Deus, né? Sim, Incrível. Não é apenas a salvação do ser humano, é também a revelação para todo o universo de que Deus é realmente inocente, que Ele é amor. Incrível, né? E ali nesse julgamento nós vamos perceber então agora o final, basicamente o final da história. Porque eu fico imaginando o seguinte, pastor, muitas pessoas falam assim, Jesus está demorando. E eu gosto muito daquele pensamento já antigo, citado por vários pastores, de que nós não esperamos Cristo várias eras ou gerações, nós esperamos Cristo apenas uma vida. Porque é a nossa vida que nós passamos esperando. Entretanto, Deus espera há muitas eras para ter seus filhos com ele, né? E no final da história, no final desse julgamento, finalmente, seus 1000 anos e um pouquinho mais, um pouquinho menos, de dor, de pecado, de sofrimento, tudo isso termina exatamente no dia desse julgamento. Acabou, né? Acabou ali. Aquele hino do Quarteto Arautos do Rei, né? Filho vai, chegou a hora. Aquela Uau. música, ele foi iluminado, muita iluminação para fazer, né? Realmente extraordinária aquela música. O pai falando para o filho, vai buscar os meus filhinhos, né? A espera que ele tem para esse dia. Agora, no momento certo, como disse Jesus, ele falou assim, quanto ao dia e a hora, os anjos do céu não sabem, nem o filho sabe, mas o pai sabe. Está na agenda de Deus. Já está no momento certo, ele voltará. Exatamente, pastor. Então, você que está em casa, pega essa dica, pega essa visão aqui. Jesus vai voltar. No momento dele, muito em breve, ele estará voltando. Só cabe a você se preparar para esse momento. Tem gente que fica preocupada com o dia, com a hora e não está se preparando. Esqueceu que nossa obrigação não é saber dia, hora, lugar, como vai ser. Você precisa se preparar. Se você estiver participando do evento, eu costumava brincar quando era garoto que se eu for o último a entrar, não importa, entrei, era o que eu queria. Costumava brincar assim, pastor, porque eu pensava, antes uma porta fechando atrás das minhas costas do que ela fechando na frente do meu rosto. Né, pastor? Com certeza. E é curioso agora aqui, meninos, que é o seguinte, e essa experiência da vitória aqui, a lição traz esse título aqui, Jesus, o Filho do Homem, tendo uma coroa de ouro na cabeça, voltando aqui para buscar os seus filhos ali no centro com poder e grande glória, essa experiência toda na história do universo, o que isso vai significar? O senhor já falou de vindicar o caráter, mas o que essa cena significa para todo o universo, para toda a humanidade, para todo mundo que assistiu o grande conflito se desenrolar? E aí, meninos? Olha, eu acho que esse grande dia, nossa, eu fico imaginando demais como vai ser cada detalhe, assim, mas a gente não consegue ter a dimensão do que é. Mas eu acho que essa experiência, de forma geral, ali para o universo, ela vai ser
ali mais que uma comprovação, uma constatação do poder, do caráter e do amor de Deus. Porque aqui nós falamos um pouquinho antes que o pai e o filho, eles vão fazer de tudo, absolutamente tudo, para salvar cada um de nós. E aí, quando chegar nesse grande dia, nessa grande festa, onde nós vamos poder, enfim, assentar à mesa do Pai, aí o universo vai poder entender e ver, assim, na prática, o amor de Deus e entender que lá no começo de tudo, lá do grande conflito, Satanás estava errado. E aí, nesse grande dia, eu gosto de imaginar bastante essa cena. Todos aqui assentados à mesa do Pai, sem nenhum defeito. Porque nós não seremos aleijados, ou pecadores, ou indignos. Nós seremos filhos. E como os filhos do Rei do Universo, nós estaremos assentados à mesa do Pai, nesse grande dia, nesse grande evento, que eu até chego a quase me emocionar, só de imaginar de quão belo vai ser. Eu me emociono também. Eu fico imaginando, voltando para Jesus, né, imagina a coroa, né, você perguntou da coroa, a coroa é um símbolo de poder, né, podem ver que nas histórias, assim, os reis usavam as coroas, quanto maior a coroa, quanto mais pesado, quanto mais joias, mais poder, mais riqueza, né, aquele rei tinha. E Jesus, ele tinha uma coroa no céu, ele deixou a sua coroa de lado e veio a esta terra. E aqui nessa terra ele recebeu uma coroa diferente, uma coroa de sofrimento, que foi a coroa de espinhos. E por que ele usou essa coroa de espinhos? Exatamente para conquistar uma coroa para nós, que coroa também simboliza vitória. Sim. E aí para nós não é uma coroa de poder, mas é uma coroa de vitória. No Apocalipse, então, está revelado que um dia, nós todos que aceitamos Jesus Cristo como Salvador pessoal, receberemos dele uma coroa. E essa vai ser uma coroa de vitória. Que bênção, né, pastor? Imagina essa cena, você recebendo das mãos de Cristo a sua coroa, porque você venceu em Cristo para poder estar no céu. É uma cena emocionante. É muito emocionante. Agora, meninos, toda essa cena linda, coroa, vestimenta branca, que nós já sabemos, tudo que nós temos aqui, tudo vai ficar. Você não vai, se você que está em casa estava achando que ia levar alguma coisa da terra para o céu, você não vai levar nada, exceto um item. E esse item é uma palavrinha interessante, não é? É verdade. Exceto um item, que tem que começar a ser trabalhado a partir de agora já, não é isso? Sim. A gente está falando do caráter, né? Que é aquilo que você é de verdade, que você não esconde dos outros. Você pode até esconder de um, de outro, mas de Deus, Deus sabe quem você é exatamente. Não é assim que funciona, pastor? Exatamente. E o caráter é algo que é formado. Não é algo com o que você nasce. Sim. Não é você nasce com uma personalidade. Sim. Né? Você é reconhecido pelo que você é. Mas você vai desenvolvendo qualidades e vai juntando essas qualidades e formando um caráter. E o caráter é formado por escolhas. Ele começa com decisões. Né? Você hoje cria um hábito, né? Que aí se fortalece e esse hábito vai se tornando, então, o seu caráter. E o chamado que nós temos é para ter um caráter semelhante ao de Cristo. E aí, até vou ler esse trechinho, diz assim, olha, por favor, pastor. O coração daqueles, né, que seguem a Jesus deve ser um com o coração de Jesus. E tudo o que eles querem é ou deve ser aquilo que Ele quer. Incrível esse texto, né? Esse texto é poderoso mesmo, pastor. Que a gente vai se juntando ali com Cristo. Pastor. E quando o senhor leu o texto, estava me lembrando aqui que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu imaginei um casamento. Eu imagino que o relacionamento com Cristo é parecido com um casamento. Quando a gente casa, muitos jovens casais me procuram, pastor, deve procurar o senhor também, e pensam assim, nossa, o primeiro ano de casamento vai ser uma mil maravilhas. Realmente, o primeiro ano de casamento é bom, mas é o mais difícil de todos. Porque é o primeiro da adaptação, de se conhecer, de costumes, de manias, de um monte de coisa dentro de casa, de duas pessoas diferentes que vão ser transformadas. E com Cristo, depois que o casamento vai passando, chega uma fase do casamento que as manias já estão parecidas, que os gostos já estão parecidos, que os costumes, que até as chatices. Aí chega numa fase do casamento que a esposa olhou e com um olhar, ela já te transmitiu toda a mensagem que ela queria dar. Não é assim que funciona, pastor? Já está tão parecido que com um olhar ela já te fala assim, opa, você já sabe, já tem alguma coisa aqui que está acontecendo que não está certo. E eu acho que com Cristo é a mesma coisa. Você vai começando a caminhar com Jesus e vai se assemelhando a Cristo, caminhando e vai sendo transformado, sendo transformado, sendo transformado, sendo transformado. E eu encontro um exemplo para dizer com tranquilidade. João, o filho do trovão. João, o discípulo amado.
3 anos e meio entre um jovem rapaz que tinha uma boca que só soltava trovoada, um comportamento áspero, duro, que era brigão, que queria matar os samaritanos com raios de fogo descendo dos céus, e de repente ele se torna o discípulo do amor, que escreve: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então João, ele é um exemplo da transformação e da vivência com Cristo de alguém que foi vivendo todos os dias com Jesus até ser transformado. E é o que você citou aqui ainda agora, Bruno, essa vivência com Cristo não é algo sensorial, aquela emoção que eu senti no culto com a música bacana e uma pregação bonita. É uma coisa que todos os dias eu vou vivendo uma vida sólida com Cristo, e a convivência vem me transformando. E esse caráter que é transformado é algo que eu levo para o céu, não é assim, meninos? O texto aqui bem claro, diz assim, a colheita da vida é Sim. o caráter. E é isso que determina o destino, tanto para esta vida, como para a vida futura. Muito bonito. Realmente a colheita da vida é o caráter transformado, E aí a gente encontra tantos personagens bíblicos que foram transformados. E aí eu pergunto a vocês, num século tão difícil, onde o ser humano é criado a cada dia para ser mais e mais egoísta, quando a gente começa a caminhar com Cristo, é o contrário disso, mas é fácil. E eu já aproveito para dizer para vocês o seguinte: a produção já me avisou aqui no ponto que a gente já tem que caminhar para o nosso final aqui. Então, me fala vocês aqui agora, aquele recadinho final, já caminhando para o final. É fácil ou é difícil essa transformação com Jesus? E aí? Quem começa? Posso começar? Olha, no mundo, tenha absoluta certeza, não vai ser fácil. Não vai ser fácil essa caminhada, mas tenha certeza que ela vai compensar. Se algum dia na sua vida você se sentir indigno, que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, se você sentir que você não é especial, lembre-se que a sua vida custou a vida de um Deus. Então você é importante, Jesus te ama e Ele quer se relacionar com você. E a partir do momento que você começar a se relacionar com Jesus, você vai sendo transformado. E o mais interessante, essa transformação não é única. A partir do momento que você vai se transformando, as pessoas vão notando isso e elas vão sendo atingidas e influenciadas por você também através de Cristo. Então esse é meu recadinho para você. A sua vida custou a vida de um Deus. Então sinta-se amado e venha se preparar logo para a gente chegar lá no céu com Jesus, abraçá-lo, beijá-lo, tocar o seu rosto e poder, se é que tem alguma forma de agradecer a Jesus por tudo que Ele fez por nós aqui nessa terra. Muito bom, Bruno, seu recado, muito obrigado. Pastor João, seu recado para a nossa galera. Eu quero destacar 2 versos. Um deles, Colossenses 3,17, que diz: e tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Já que estamos falando na questão de caráter, sermos parecidos com Jesus Cristo. E o outro verso, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Ele Deus, não tomou para si o ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Muito obrigado, pastor Semelhança João. com Jesus Cristo. Excelente, pastor João, muito obrigado mesmo. Também vou dar meu recado para a galera aqui. Como já foi citada aqui uma música do Arautos do Rei, eu vou citar outra música do Arautos do Rei, que é O Céu é Aqui, quando Jesus está conosco. Então você já pode começar a viver o céu hoje, quando Cristo entra na sua vida e faz parte dos seus dias. Como os meninos já citaram aqui, a transformação é diária e a convivência com Cristo te transforma, te prepara para o céu. Então entenda, se Cristo está com você, o céu já está com você, porque Ele é o verdadeiro paraíso, Ele é a salvação, Ele é aquele que te alcança e não importa onde você foi, Ele quer te salvar agora, do jeito que você está e te preparar dia após dia, para um dia te dar um abraço lá no céu. Fica tranquilo, meu caráter é defeituoso, pastor, não se preocupa não, Jesus gosta de gente defeituosa, é por isso que Ele veio morrer por cada um de nós. Lembre-se que dos 12 discípulos, nenhum deles prestava, mas Cristo salvou. Por quê? Porque Ele nos ama e te ama também. Mas o nosso tempo está acabando e a gente tem que terminar a lição, meninos. Então, antes da gente terminar, vamos para mais uma oração para a gente terminar. Brunão, você ora para a gente? Claro. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, que habita nas alturas dos céus, Senhor, nós agradecemos a Ti pelo Seu amor infinito. O Seu amor que foi tão grande que foi capaz de morrer aqui por cada um de nós, mesmo sem nós merecermos. Nos ajude, ó Pai, nessa caminhada cristã,
nessa caminhada diária. É difícil, é complicado, mas nós queremos estar perto de Ti, ó Pai, porque nós queremos ser semelhantes a Ti. Não é fácil, nós sabemos, mas nós temos a convicção de que nós iremos conseguir graças ao Seu poder. Então nos ajude, ó Pai, nós queremos ser transformados por Ti e para que nós possamos um dia e muito em breve estarmos lá no céu com o Senhor, com todos os anjos, todos os salvos reunidos nessa grande celebração, ó Pai. Então, por favor, volta logo, nós queremos o Senhor. Em Teu nome oramos, amém. Amém. Meninos, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Bruno, obrigado, pastor João, sempre um privilégio ter vocês aqui conosco. E você de casa, muito obrigado por você ter acompanhado. Você já sabe, segue, curte, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos. E eu te vejo semana que vem. Boa Semana Santa para você. Que Deus te abençoe. Grande abraço. Valeu!